Boa, agora sim nós vamos ficar com o cérebro mais forte. Se é que dá para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Aqui atrás de mim, uma academia de ginástica. Para o cérebro. Para o cérebro. E conosco, ele, Antônio Carlos Guarini Perpétua. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? A mãe eu vi que a pegada tá boa. Tá firme, né? E o cérebro, pelos desafios que você estava fazendo aqui, eu já vi também que o meu é que tá fraco. Você é engenheiro aeronáutico. Isso. Mas tem na engenharia hoje só um hobby. Só um hobby. Para você de casa, a história é muito interessante pelo seguinte. O Antônio Carlos, o filho dele, em um dado momento, apresentou qualquer tipo de dificuldade de concentração. Em termos de concentração, exatamente. Tem um nome isso. Quando é uma coisa um pouco mais aprofundada, se chama TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. O caso dele não chegava tanto, mas tinha uma deficiência em termos de concentração bastante grande. E aí as pessoas têm alguns mitos, ou acreditam em alguns mitos, esse aí nasceu burro. E também ficam se baseando no tal do QI. Falam, não tem como melhorar a história. E tem, você está aqui tem. Para provar, para dizer isso. Bom, primeiro, o QI mede só uma das 8 inteligências catalogadas e determinadas pelo Gardner, que é o psicólogo americano, o pai das 8 inteligências, que é a lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, visual, musical, linguística, natural, etc. Ele é burro? Não, ele é pouco dotado em algumas dessas inteligências, mas a gente sempre vai acabar descobrindo alguma inteligência em que ele é bom. Vamos repetir algumas? Vamos lá. Vamos lá. Natural, que é observar os fenômenos da natureza. Musical, linguística, lógico-matemática, intrapessoal, que é trabalhar as suas emoções, interpessoal, que é a capacidade de se relacionar. Qual outra mais? Corporal, um atleta, por exemplo, tem muita inteligência corporal, e a espacial. Que bom que eu trabalho na TV, obrigado. Muito obrigado. Fiquei feliz agora, obrigado, batendo papo com as pessoas, eu ainda ganho dinheiro com isso, muito obrigado. Acertei. O importante da vida é dar certo, né? A sua inteligência linguística, né? Pronto, matou a pau. Interpessoal, me dei bem, caí no lugar certo. Mas enfim, a gente está brincando com tudo isso porque realmente algumas pessoas ficam preocupadas. O próprio QI, quando surgiu, ele foi a fim de criar ou detectar crianças que precisassem de um apoio em dada matéria, em dada disciplina, e não para ficar medindo quem é mais inteligente do que quem. Agora, tem uma coisa interessante. Foi feita uma pesquisa especificamente em cima do QI, e a cada ciclo escolar que você completa, então completou o ensino médio, depois completou uma universidade, depois um mestrado, um pós-doutorado, você ganha de 3 a 4 pontos no QI. Donde se conclui, portanto, que as inteligências podem ser desenvolvidas. E aí o que acontece é o seguinte, hoje também a neurociência já mostrou que a inteligência ela é fruto de 2 fatores. Todas essas inteligências, fruto de 2 fatores. Um é a questão genética, 50%, 60%. E outra a questão estímulos recebidos, experiências vividas, de 40%, 50%. Portanto, vamos aproveitar e experimentar mais coisas, conseguir mais experiências e com isso desenvolver. Esse é o tal do treinamento, né? Olha, o treinamento que a gente propõe, que é a ginástica cerebral, ela propõe o desenvolvimento de todas as inteligências. Qual que é a base da ginástica cerebral? A base é o seguinte, estimular o seu cérebro com coisas novas, variadas e desafiadoras. Toda vez que você tira o seu cérebro da zona de conforto, com essas coisas que eu te falei, novidade, variedade e desafio, você tem 2 ganhos no seu cérebro. Primeiro, a gente estimula a produção de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles melhoram a conexão entre as células nervosas. Se você melhora a conexão entre as células nervosas, você melhora a capacidade do seu cérebro, capacidade de processamento. Diante de qualquer situação, o cérebro busca o seguinte, já conheço essa solução? Já conheço essa situação? Piloto automático. Então, se você sai da rotina, você estimula a formação de novas redes neuronais. E aí o importante é o seguinte, que novas redes neuronais têm 2 efeitos no seu cérebro. Primeiro, que aumenta a sua reserva cognitiva. A capacidade de aprender. Isso. Para traduzir ficar... Exatamente, tá. Exatamente. Então, quando você chegar numa idade mais avançada e o seu cérebro começar a perder essas habilidades, você tem muito mais reserva para perder sem sentir os efeitos práticos. É como se o seu músculo fosse muito forte e aí você vai perdendo massa, você vai conseguir ainda carregar muito peso durante muitos anos. Inclusive é um estudo com relação ao Alzheimer, que a ginástica cerebral consegue postergar o aparecimento dos primeiros sintomas em até 5 anos.
Ela não evita o Alzheimer, mas ela posterga, prorroga o aparecimento dos sintomas em até 5 anos. A gente fez, por exemplo, esse exercício aqui, que me parece bastante simples. A gente fez, a proposta é tirar Tirar a argola sem desmontar o jogo, evidentemente. E aí você me ensinou como era, e eu consigo reproduzir hoje, que é, já que a argola não passa por aqui, a argola, e esse vai ser o maior problema, porque essa argola, ó, tá vendo? Não vai sair daqui, então eu tenho que eliminar o problema, eu passo esse para cá, puxo para cá, aí eu venho com esse aqui até aqui em cima, vem filho, aí esse desceu para cá, aí eu passo esse para cá e tiro a argola. Principalmente quando eu fiz esse exercício, o que eu entendi também é o conceito de abordagem. Você começa a educar o seu raciocínio, a eliminar possibilidades, a explorar todas as possibilidades, né? Então aí você desenvolve uma grande capacidade em resolver problemas, que é o que o mundo espera hoje do profissional. E isso a ginástica cerebral ajuda, porque desenvolve concentração, raciocínio lógico, criatividade, pensamento lateral. Nesse caso, memória, por exemplo, que eu já tinha memorizado qual era a solução. Para você sedimentar uma nova rede neuronal, é importante o quê? Repetição. Uma outra coisa importante para você sedimentar uma nova rede neuronal é a recompensa. Então, se você faz uma atividade em que você tem recompensa, facilita a sedimentação daquela nova rede neuronal. Agora, sobre memória tem uma coisa muito interessante. É muito comum os nossos alunos, os idosos, virem com queixas de falta de memória. Ah, estou esquecendo tudo. 90% dos problemas de falta de memória estão relacionados à falta de motivação, baixa autoestima, apatia. Não tem nada a ver com capacidade mental. Isso aqui se chama ábaco. Ábaco. Na China é usado até em banco, não é? China, todos os países orientais de uma maneira geral, China, Japão, Malásia, Taiwan, Índia, eles utilizam demais o ábaco, inclusive nas escolas. Você estava me explicando que tem uma relação com as pinças. Quando a gente trabalha o ábaco, a gente trabalha sempre com esses dois dedos, o indicador e o polegar. Então a gente trabalha muito esse movimento de pinça que está diretamente relacionado ao centro da nossa coordenação motora. Então a gente tem muitos idosos que tinham problema com caminhada, de equilíbrio, que acabam superando esse tipo de problema com o trabalho do ábaco. Que bacana. Agora eu vou te pedir algumas dicas para o dia a dia das pessoas. O que as pessoas podem fazer? Por exemplo, você já disse que podem fazer caminhos diferentes em dias alternados para despertar. O que mais eu posso fazer no dia a dia? O que a gente propõe aqui, na verdade, é um trabalho concentrado, focado, que vai produzir resultados muito maiores. Mas você pode fazer isso na sua casa, baseado sempre naquilo que eu falei: novidade, variedade e desafio crescente. Novidade, variedade e desafio crescente. Você pode, a cada refeição, sentar em algum lugar na mesa. Você pode tomar banho com a luz apagada, você pode escovar os dentes com a outra mão, pode trocar o relógio de mão, pode andar de marcha ré. Você pode fazer inúmeras coisas dentro da sua casa. E tudo, não só dentro da sua casa, como viajar muito, passear, se relacionar, conhecer pessoas. Tudo isso é sinônimo de uma saúde mental, de um cérebro vivo. Essa é a grande verdade. Parabéns por ter resolvido com um desafio, um pequeno problema que você teve na sua casa e que ajuda tanta gente. Professor Antônio Carlos Perpétuo. Sempre. Valeu.